Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião, autor da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense do quarto trimestre de 2018, sob o tema Fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. Vamos para a nossa leitura diária? Atos, capítulo 1, do versículos 3 ao versículo 11. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós observamos que Jesus, depois de vir a essa terra nos mostrar o caminho, vir a esta terra, viver a vida perfeita, para ofertar essa vida perfeita, para pagar pelos nossos pecados, depois de ele ressuscitar, vencendo a morte e o pecado, chegando a aquele momento em que ele está retornando para a eternidade, para fora do espaço e do tempo, quando ele está tendo essa partida, ele deixa claro para os discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Ou seja, vocês, para cumprir a missão, vocês precisam do Espírito. Então não saiam de Jerusalém até que vocês sejam capacitados para isso. E aí ele chega a explicar que assim como João batizava com água, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, seriam mergulhados no Espírito Santo, tornariam-se morada do Espírito Santo, seriam selados com o Espírito Santo, beberiam do Espírito Santo, de modo que a vida do Espírito estivesse entranhada neles e eles exalassem, respirassem, transmitissem a vida de Deus. E aí é claro que os discípulos falam: opa, é nesse período que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus fala: olha, isso não tem nada a ver com vocês, isso não interessa a vocês, vocês não têm nada a ver com isso. O que vocês precisam é receber o poder do Espírito e ser minhas testemunhas. Vocês precisam mostrar para as outras pessoas que existe a vida eterna. Vocês precisam mostrar para as outras pessoas que eu tenho vida e vida abundante para oferecer. Vocês precisam convidar outras pessoas a experimentarem a nova proposta de existência que eu tenho. E aí vocês vão fazer isso onde? Vai em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E ele sobe aos céus até que some da vista deles. E enquanto eles estão olhando para lá como assim: e agora? O mestre foi embora. E aí dois homens vestidos de branco deixam claro para eles que, olha, o mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai voltar dessa mesma forma que vocês viram subir. De um modo visível e palpável, ele virá. E haverá a consumação da história, haverá a vitória, a vitória definitiva contra o mal. A maldade vai ter fim. Não vai haver mais pecado, não vai haver mais destruição, não vai haver mais exploração, não vai haver mais Satanás, não vai haver mais nada disso. Até aquilo acontecer, nós estamos vivendo parte da experiência do reino. Nós estamos experimentando um pouco de cura física, um pouco de cura emocional, nós estamos experimentando um pouco de bondade, estamos experimentando um pouco de prosperidade, estamos experimentando um pouco do muito que Deus tem para nos oferecer
durante toda a eternidade. E esse pouco vai nos ajudando a ter uma dimensão daquilo que nos espera. E esse pouco acaba fazendo da nossa vida algo muito mais digno, mais nobre e dando uma ênfase maior à nossa espiritualidade. Algo que é meio esquecido numa época tão materialista como a nossa. Que eu e você possamos experimentar da parte de Deus a vida que Ele nos propõe, que é muito mais do que prazer, é muito mais do que objetos, é muito mais do que produtos, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que bem-estar. Mas é uma vida em que a gente consegue ter felicidade, consegue ter paz em meio a lutas, em meio a sofrimentos. A gente consegue descansar em meio ao cansaço. A gente consegue experimentar graça em meio à desgraça. A gente consegue viver mesmo expostos à morte. A gente se sente seguro num mundo sem segurança. A gente tem a presença de Deus e isso nos basta. Paz.